Abra sua Bíblia no Evangelho, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 15. Vamos ler a partir do versículo de número 21. Mateus, capítulo de número 15, versículo de número 21. Diz assim: E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. Eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que a minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: Eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: Ó mulher, grande é a sua fé. Seja isso feito para contigo, como tu desejas. E desde aquela hora, a sua filha ficou sã. Aleluia. Meus amados, eu queria pregar nessa noite, em rápidas palavras, sobre algo que Jesus nos ensinou na sua palavra e disponibilizou para a sua igreja. Uma ferramenta poderosa, o poder da humilhação. Você pode repetir comigo? O poder, vamos lá? O poder da humilhação. Oh, que arma poderosa. Quando eu olho para esse texto, eu vejo algumas coisas muito preciosas aqui. Coisas que só acontecem aqui. Primeiro, Jesus nunca saiu do seu país, exceto essa oportunidade. Nós sabemos pelos evangelhos que Jesus exerceu o seu ministério na Galileia, na Judéia, em Jerusalém e nos entornos ali. Mas nessa feita aqui, Jesus vai andar aproximadamente 65 quilômetros para abençoar uma mulher. Somente essa mulher vai ser alcançada, vai ser objeto da misericórdia de Deus. Somente essa. Esse relato, essa história, está relatada nos dois evangelhos. Em Mateus capítulo 15, versículo 21, e em Marcos capítulo 7, versículo 24. Porém, se nós quisermos extrair todas as verdades desse texto, nós temos que observar os dois evangelhos. Por quê? Porque Marcos vai dar um detalhe. Se eu ler Mateus capítulo 15, a partir do versículo 21, eu vou ter a impressão, eu acho que você também teve a mesma impressão quando leu a primeira vez, que esse fato aconteceu no meio da rua. Parece que Jesus está no país desta mulher, e essa mulher está andando atrás de Jesus e gritando e clamando e pedindo socorro. Mas quando você lê Marcos capítulo 7, e no verso 24, a Bíblia vai dizer que Jesus está dentro de uma casa. E o objetivo de Jesus nesse país, está escrito, era entrar e sair desapercebido, sem ninguém o reconhecê-lo. Por que Jesus foi nesse país? Porque Jesus chegou numa época do seu ministério tão gloriosa, tão boa, que aonde Jesus ia, havia uma multidão de pessoas. Até mesmo no deserto, lugar que ninguém quer ir, se Jesus estivesse no deserto, havia ali uma multidão de pessoas. Se Jesus fosse para cima dos montes, ali estaria a multidão,
atrás, sedenta de Jesus. Então Jesus, ele vai pensar, só tem um lugar onde nenhum judeu pisa. Só tem um lugar, se eu for, que ninguém vai me acompanhar. Tiro e Sidom. Então, na verdade, ele vai para esse país para ter um particular com seus obreiros. Por isso ele entra dentro de uma casa, fecha as portas e fecha as janelas. Ele não quer ser incomodado. Ele não quer abençoar ninguém daquele país. Olhe para cá. Ele quer apenas se retirar. Mas a Bíblia vai dizer, eu não sei como, não me pergunte, tem coisas que estão dentro da Bíblia que são mistérios, e eu não estou aqui para especular, apenas para aceitar a verdade bíblica, as revelações do Senhor. A Bíblia vai dizer que esta mulher fica sabendo, só ela, em todo o seu país, fica sabendo que Jesus está naquele lugar. Talvez o Espírito Santo revelou para ela. Pode ser. Fato é que não existe uma multidão aqui. Só ela, e Jesus está trancado dentro de uma casa. Daí você vai entender por que ela clamou. O que é clamor? É gritar em alta? Gritar em alta? E quem grita? Está querendo o quê com essa atitude? Chamar a atenção. Quando a conversa, o diálogo normal, você vê que não consegue alcançar ou atrair a atenção de alguém, que você faz? Você grita. Aí você vai entender, se não havia multidão, se só havia Jesus, os discípulos e ela, por que ela gritou? Porque Jesus estava dentro de casa. Aqui acontece algo inusitado, eu nunca vi, talvez não verei. Uma igreja, um pastor parar uma reunião de obreiro para atender uma pessoa do mundo. Foi o que aconteceu. Parece que eu vejo a cena, Jesus lá dentro, com a pauta na mão, falando talvez de evangelismo pessoal, abordagem, não sei, e uma mulher lá fora. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus dentro de uma reunião com seus discípulos, ele foi ali por esse objetivo. E lá fora tinha uma mulher. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Chegou uma hora que Jesus não aguentou. Fechou o que ele estava fazendo e mandou abrir a porta. E aquela mulher entra. Você conhece a história. Quando ela entra, clamando, Jesus fica em silêncio. Eu já ouvi muitos pregadores pregando sobre muitas coisas sobre o silêncio de Jesus. Mas aqui nesse texto, só tem um motivo para Jesus ficar de silêncio com uma pessoa que pede ajuda a ele. Quando Jesus escolheu os seus discípulos, em Mateus capítulo 10, a partir do versículo 1, você vai ver que no versículo 5, ele vai ensinar, vai dar um mandamento para os discípulos. Ele vai dizer o seguinte, olha, vocês podem ir, preguem o evangelho, ande de 2 em 2, expulse os demônios, cure os enfermos, limpe os leprosos, mas tem uma coisa, não entre na cidade de Samaritano e nem pregue aos gentios. Antes, vocês preguem o evangelho do reino nas ovelhas perdidas da casa de Israel. Eu proíbo vocês que entrem na cidade de Samaritano. Isso é outra história. Eu proíbo que vocês vão aos gentios pregar o evangelho. Fique só aqui dentro de casa. Mas agora Jesus está em outro país. E agora tem uma mulher pedindo socorro a Jesus, clamando a ele. E logo Jesus fica em silêncio. Na cabeça dos discípulos, eles interpretam o silêncio de Jesus como que Jesus não quer atender eles. Eu quero ver qual é a de Jesus agora. Ele ensinou que nós não podemos pregar para os gentios. E agora essa mulher está clamando e fica em silêncio, logo ele não está se agradando desta mulher. Jesus olha para os discípulos e apontando a sua mão diz, eu não vim apenas para vocês. Vim primeiro para vocês, mas vim para eles também. E a Bíblia vai dizer que essa mulher, ela vai tomar uma atitude, e aqui começa a pregação. Ela corre, rompe a barreira do silêncio, se joga literalmente aos pés de Jesus e o adora. Você já adorou nessa noite?
adora o Senhor. Olha o poder da adoração, irmãos. Quando ela adora, Jesus vai falar algo. Impressionante o poder da adoração. Jesus estava quieto, apenas observando aquela mulher, mas quando ela adora aos pés de Jesus, Jesus vai liberar uma palavra para esta mulher. Mas olha a palavra que Jesus vai liberar. Alguém vai me dizer que isso aqui é um vício de linguagem cultural, mas preste atenção que Jesus vai dizer: mulher, não é bom eu pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Irmãos, é uma palavra dura, mas aquela mulher estava tão determinada, ela estava tão determinada de receber, de levar a sua bênção naquela noite, que ela passou por cima disso. A Bíblia vai dizer que ela vai para baixo da mesa e diz: Senhor, se tu me ver como uma cachorrinha, tudo bem, mas agora mesmo eu estou indo para baixo dessa mesa. E tem mais, para mim não precisa do pão todo, basta apenas uma migalha. Oh, glória a Jesus. Olha o coração de Jesus, irmãos. Olha o coração de Jesus. Se era a intenção de Jesus não abençoar ninguém naquela cidade, naquele momento ele mudou de ideia. Oh, glória. Ele muda de ideia, ele olha para aquela mulher e vai fazer algo que ele nunca fez no seu ministério. Nós sabemos que ele expulsava demônio pela palavra do seu poder, mas ele gostou tanto da palavra dessa mulher, tanto dessa palavra, que ele disse: olha para cá, mulher, pela tua palavra, que palavra é essa? Se tu me vê como uma cachorrinha, tudo bem, eu quero só a migalha. Vai, porque a tua filha já está curada. Que palavra é esta? Palavra de humilhação. Parece que Jesus gostou tanto disso. Jesus gostou tanto disso, que ele disse: eu vou criar um princípio. Todos aqueles que querem ser exaltados por mim, todos aqueles que aqui na terra querem receber vitória, vai ter que passar por esse princípio. Lucas capítulo 18, versículo de número 14. Você conhece? Jesus vai ensinar: aquele que a si mesmo se humilhar, eu, o Senhor, o exaltarei. Porém, aquele que a si mesmo se exaltar, eu, o Senhor, sou obrigado a humilhá-lo. É princípio de Deus. Ninguém quebra. Engraçado que eu lendo a Bíblia, eu vou ver que homens ímpios, irmãos, homens maus, se valeram dessa ferramenta e foram ouvidos por Deus. O pior rei de Israel foi Acabe. Acabe prostituiu espiritualmente a Israel. Acabe era tão ruim, que a Bíblia vai dizer que ele se vendeu para fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Acabe matou Nabote e usurpou a sua vinha. Deus ficou tão irado com esse homem, tão irado, que Deus resolveu matá-lo, matar todo o filho, o homem da sua casa e a sua esposa. Então Deus vai chamar o profeta Elias para entregar o recado. E disse: olha, vai lá e diz para aquele rei que eu vou matar ele, vou matar todo o filho, o homem que nascer na casa dele, e vou matar a esposa dele também. E você sabe muito bem que o profeta fala o que Deus quer. Ele chega lá no palácio, bate no portão e diz: olha, rei, eu tenho um recado de Deus para a tua vida. Fala, profeta. Deus falou que vai te matar. Vai matar todo o filho homem que nasceu na tua casa e vai matar de quebra a tua esposa também. Mas a atitude que esse rei vai tomar vai mexer com Deus. Escute isso aqui. Quando ele ouve a sentença do profeta, a primeira coisa que ele faz, ele tira as suas vestes reais. Ele arranca a coroa da sua cabeça e joga no chão. Joga o cetro fora. A Bíblia vai dizer que ele se veste de pano grosseiro, joga cinza na sua cabeça. E a Bíblia vai dizer que ele começa a andar mansinho. Lá no céu, Deus está olhando para isso, porque Deus vê. Deus fala a segunda vez pelo profeta Elias e diz: Elias, tem visto isso? Deus vê, irmãos, que isso? Tem visto isto, a humilhação do rei? Vai lá, volta lá e diz para ele que tudo que eu falei que ia fazer, vou fazer.
mas não enquanto ele estiver vivo. Levante as tuas mãos, porque eu já começo a sentir a presença de Deus. Você recebe uma profecia na palavra agora? Levante a tua mão direita para o alto. Se o pior rei de Israel se humilhou na presença de Deus, e Deus mudou o quadro da sua família, muito mais a igreja cheia do Espírito Santo de Deus, se nessa noite ainda se humilhar na presença de Deus, o que Deus não vai fazer por você. O poder da humilhação. Parece que os homens da antiguidade descobriram o que nós podemos chamar de um fraco de Deus. Se humilhar. O maior profeta de todos os tempos foi João Batista. O próprio Jesus falou isso. Mas quando interpelaram ele em relação a Deus, João capítulo 1, olha o que ele vai dizer. João, quem és tu, João? O que tu dizes de tu mesmo? Por acaso tu és o Cristo? Ele diz, o Cristo? Eu não sou. Tu não és o Cristo? Não, não. Tu és Elias. Irmão, se ele falasse que era Elias, ele não estava mentindo. Porque o próprio Cristo falou, se quereis dar crédito, este era o Elias que devia vir. Se referindo a João Batista, mas ele vai dizer, eu não sou Elias. E eles apelaram, jogaram forte. Tu é o profeta, artigo o profeta, o maior profeta de todos. Ele disse, eu não me considero profeta. Oh, glória a Jesus. Então fala, quem tu és para nós dar resposta? Aquele que nos enviou. Eu sou apenas uma voz que clama neste deserto. Oh, glória. O maior rei de Israel foi Davi. E olha que Davi vai dizer perante Deus, eu sou como um cão morto e como uma pulga neste deserto. Esses homens sabiam. Por muito tempo eu pensei que Maria, a mãe de Jesus, fora escolhida pela sua santidade. Quem concorda comigo, levante a mão. Você pensou isso também? Que Deus, o Pai, escolheu Maria porque ela era uma mulher santa. Mas eu estava enganado. Eu lendo a Bíblia, eu descobri por que Deus escolheu Maria para ser aquela que ia gerar o Filho de Deus no seu ventre. No seu cântico, Lucas capítulo 1, a partir do versículo 46, ela vai me explicar por que Deus escolheu ela. Ela vai dizer, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque atentaste para a humildade da tua serva. Ela não era a mais santa, ela era a mais humilde de todas as mulheres da sua época. Quer gerar coisas grandes na sua vida? Seja a pessoa mais humilde deste lugar. Poder da humilhação. Quando eu olho para a Bíblia, eu aprendo também que a humilhação é uma fase. Em Deuteronômio capítulo 8, versículo 3, Deus disse o seguinte para Moisés. Deuteronômio capítulo 8, versículo 3. E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná que os teus pais não conheceram, só para te fazer entender que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então aqui eu aprendo que Deus humilha o homem, te humilhou. Isso aqui já era subsídios perfeitos, para nós entendermos o propósito de Deus em humilhar o homem. Mas Deus não faz nada por acaso. Preste atenção nisso que eu vou te falar aqui. Parece que há uma contradição nesse versículo. E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou. Espera aí. Ou Deus sustenta uma pessoa, ou Deus deixa essa pessoa ter fome. Eu não consigo, ao mesmo tempo, sustentar uma pessoa e, ao mesmo tempo, deixar ela passar fome. Só Deus faz isso. Aí você vai me perguntar, mas que fome é que Israel passou no deserto? Se a Bíblia vai dizer que em Êxodo capítulo 16, 45 dias depois, que Deus arranca eles do Egito com mão forte, vai chover pão do céu. Segunda, terça, quarta, quinta,
Sexta era a porção dobrada para ninguém no campo no sábado. Que fome era essa que eles passaram? Eu vou te dizer que fome era essa. Era a fome de ter alguma coisa diferente na vida deles. Porque toda a rotina é massacrante. Sabe que fase é essa? É uma fase que Deus nos coloca, que nós desejamos muita coisa. A nossa vida é só desejo. Você deseja um carrinho melhor, você não pode ter. Você deseja uma roupinha melhor, mas às vezes você não pode ter. Você deseja um marido mais espiritual, mas às vezes você não pode ter, porque Deus te colocou nessa rotina. Mas isso tem um propósito. Ao mesmo tempo que Israel não tinha as cebola, não tinha os pepinos, não tinha tudo o que eles desejavam, eles tinham, durante o dia, uma coluna de nuvem para não deixar eles morrerem no calor causticante do deserto. Oh, glória a Deus. Durante a noite tinha uma coluna de fogo para eles não morrerem de frio no deserto. Olha para cá agora, eu vou explicar uma revelação para a tua vida. Talvez você entrou aqui desejando muitas coisas na tua vida, mas Deus manda eu te dizer nessa noite, mas olha bem para a sua vida e para o seu passado, e perceba bem, se Deus já não te deu tudo o que você necessita para ser feliz. Talvez você não tenha tudo o que você deseja hoje, mas o principal você já tem, que é a presença poderosa de Deus. Catou com o teu irmão aí, diga isso para ele, você tem a presença de Deus. Você já percebeu quando você louva o Senhor o que Deus faz? A presença de Deus manifesta-se no meio do teu povo. Você já viu quando você prega, as pessoas choram, vem a Jesus, isso não se compra, isso é a presença de Deus. Talvez você entrou aqui e esteja na fase da humilhação, deseja muitas coisas, mas não tem. Mas eu quero te trazer uma boa notícia, a humilhação é uma fase, logo lá na frente, Deus vai te levar para Canaã. Seja fiel nessa fase, passe no tempo da humilhação e você vai ver o melhor de Deus para a sua vida. Humilhação. Eu vejo que a humilhação é tão tremenda na Bíblia, irmão, tão tremenda. Eu podia dizer vários personagens que se valeram da humilhação e foram abençoados. Mas escute isso aqui. A humilhação é uma chave que Deus nos deu para abrir qualquer porta. Amém ou não? Em 2 Crônicas 7, versículo 14, o texto é muito conhecido. O que está acontecendo aqui? A inauguração do templo de Salomão. Templo suntuoso, ouro, mármore, cobre, sacrifícios. A glória de Deus encheu a casa. O louvor, o melhor louvor. 7 dias de festa. Acabou a emoção. Acabou o sacrifício, acabou a festa. E Salomão vai para casa dormir. E Deus tinha um negócio com ele que só falava com ele dormindo. Com seu pai falava pelos profetas, mas com ele falava dormindo. E pela segunda vez veio a voz do Senhor a ele. E Deus disse o seguinte para Salomão: Salomão, eu vou te ensinar um segredo. Se você observar esse segredo, não vai ter portas fechadas para a tua vida. Fala, meu Senhor. Se eu fechar os céus e não mandar chuva, ou se eu enviar os gafanhotos do meio da terra para consumir o bem da terra, ou ainda, se eu enviar a peste no meio do meu povo, Salomão, tem um segredo, ensina isso para o meu povo. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, e orar, e se converter dos seus maus caminhos, aí então, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Oh, glória a Jesus. Que segredo poderoso é esse, irmãos? Todo mundo sabe, mas é poderoso. Deus vai falar de 3 níveis com Salomão. Se eu fechar o céu, presença de Deus, porque ninguém vive sem a presença de Deus. Ele desce um degrau e vem para a terra. Se eu enviar o gafanhoto para consumir o bem da terra, Deus está falando de vida financeira. Deus sai da vida financeira e vai para dentro do homem. Se eu enviar a peste no meio do meu povo, ele está falando de doenças. Se o meu povo se humilhar, se eles orar, perceba que se humilhar é uma coisa e orar é outra.
Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, aprender a se humilhar e orar e buscar a minha face, não vai ter porta fechada para ele. Não vai faltar a presença de Deus nos nossos cultos. Não vai faltar, oh glória a Jesus, portas abertas para você. E não vai faltar cura divina para a tua saúde. Quantos recebem essa palavra, levante as suas mãos bem alto e dê o seu melhor glória a Deus. E dê o seu melhor aleluia nesta noite ainda. Se nós aprendermos e entendermos que esse Deus é digno de honra, que esse Deus é digno de glória, que esse Deus é digno de louvor, e Ele merece as melhores palavras ditas pelos nossos lábios, Ele não vai deixar. Agora tem pessoas, irmãos, que descobrem isso e são bem-sucedidas na terra. E olha como é que Deus trata com uma pessoa que não entende que se humilhar é uma dádiva na presença de Deus. Quando você não se humilha diante de Deus, sabe como é que Deus entende? Ele não precisa de mim. Ela não precisa de mim. Se você acha que é bom numa área, se você acha que domina alguma área na sua vida, e você tem uma tendência em não buscar a Deus por isso, você não vai ter sucesso nessa área. Olha Jesus Cristo, oração sacerdotal, João capítulo 17, ali no versículo 7, versículo 8. Olha o que Jesus, o Filho de Deus, vai nos ensinar. Ele não precisava fazer isso, mas ele vai dar o exemplo. Olha a oração que ele vai fazer. Senhor, agora eu sei que tudo que eu tenho provém de Ti. Foi Jesus Cristo. Você pode ser bom em qualquer área. Você pode manjar do negócio, mas você só manja porque Jesus te deu essa habilidade. Então nessa noite transfira tudo para Ele, toda a honra para Ele, toda a glória para Ele. Porque quanto mais você estiver nos pés de Jesus, porque quanto mais você estiver buscando ao Senhor Jesus, adorando e reconhecendo o seu senhorio e a sua suficiência, mais graça você vai receber. Temos que se humilhar diante de Deus. Tem pessoas, olha como que a Bíblia é séria, irmãos. Tudo na Bíblia são princípios. Até para você sorrir tem princípio. Eu posso ouvir um amém? Olha o que Salmo de número 30, versículo 5, vai nos ensinar. O choro pode durar o quê? E a alegria vem quando? Olha que Mateus capítulo 5, versículo 4, Jesus vai ensinar. Bem-aventurados que sorriem. Bem-aventurados que, porque serão. Olha o que Tiago vai dizer no capítulo 4, versículo 9. Converta o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Então vira para o teu vizinho aí e diga para ele, por que você quer sorrir antes de chorar? Para nós recebermos algo de Deus, irmãos, para nós termos vitórias e marcas na nossa vida, é com muita lágrima, é com muito gemido e é com muito choro para Deus nos honrar. Porque se Deus te der alguma coisa de mão beijada, você não vai valorizar, você não vai reconhecer o seu senhorio. É por isso que tem gente que sofre tanto. Você está vendo eu pregar aqui, eu não tenho condição nenhuma de estar em cima dos púlpitos pregando, devido à vida que eu vivo, os problemas que eu tenho. Eu sou um itinerante da palavra de Deus. Logo o Senhor tinha que fazer o que é comigo? Orquestrar toda uma situação para me abençoar, para que eu tivesse condição de pregar. Sabe qual foi a primeira bênção que Deus providenciou? Um filho especial para mim. Foi 2 anos tentando entender por quê. Senhor, preciso de tempo. Senhor, preciso viajar. Senhor, preciso estar orando. Como o Senhor envia para mim um filho especial. Minha esposa ficou quase louca. E eu também. O sonho da minha vida é ter um menino. Jogar um videogame com ele na sala. Trocar uma palavra com ele. Ele tem 6 anos, nunca falou uma palavra. Não pude comprar o videogame de última geração para brincar com ele. Sonho da minha vida. O Senhor me enviou um filho. E outra vez eu estava numa oração, não entendendo os propósitos de Deus. E eu nunca tinha visto aquela irmã,
um vaso de Deus na mão do Senhor. E antes dela me dar a paz do Senhor, quando eu bati de frente com ela, ela disse, eu vejo uma vacina que não há na terra. Oh, glória! E eu vejo uma célula na tua frente. E Deus manda te dizer que no tempo certo vai vir uma cura que não há na terra, do céu, e vai curar alguém da sua família. Deixa-me te dizer uma coisa, irmãos. Eu nunca fui tão crente. Eu nunca fui tão crente quando eu conheci o meu filho. Muitas coisas Deus tirou de mim. Porque às vezes Deus nos leva para situações para nos esvaziar. Situações que nós nos sentimos impotentes, irmãos. Eu já orei por pessoas, eu já vi Deus curar na minha frente, instantaneamente. E eu chego todas as noites na minha casa e quero falar apenas um oi com meu filho e não consigo. Mas eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que isso vai ser redundado em bênçãos e em glórias para a minha vida. Talvez você entrou aqui nesse lugar, está passando por um processo de humilhação muito grande, que te envergonha, que te entristece, que te faz chorar, mas Deus me usa a minha boca como profeta para a tua vida, para te dizer, não poderia ser diferente, porque através dessa situação, Deus vai te levantar, Deus vai dar vitória para a tua família, Deus vai exaltar o teu ministério, algo novo vai vir para a tua vida, através desse período de humilhação que você está passando. Como é precioso esses dias de humilhação. Eu fico imaginando José, 17 anos de idade, ser arrancado da sua família, dos seus irmãos, como ele concebeu aquilo? Como ele não conseguiu ter ódio dos seus irmãos, só sendo um projeto de Deus? Anos se passaram, prisões, vergonha, calúnias, e agora Deus exalta ele. E eu vou entender por que Deus exaltou ele. Porque ele não guardou nada no coração. Agora os seus irmãos se apresentam para ele, e os seus irmãos não conhecem ele, porque é sempre assim. Mas José conhece os seus irmãos. E olha o que José vai falar para eles. Vocês não se preocupem não, porque vocês não fizeram nada comigo. Que isso, irmão? Vocês não fizeram nada comigo. Foi Deus que me enviou para cá. Sabe para quê? Para sustentar vocês. Olha para cá, irmãos. Não se sinta vítima da vida. Se você está passando esse processo de humilhação, porque Deus te escolheu para tu passar isso. Ele vai te fazer maior no final dessa provação. Quanto mais humilhado, maior é a vitória. Tem pessoas que oram por grandes coisas aqui nessa terra. Então se prepara. Se prepara para o calabouço. Se prepara para ser esquecido. Se prepara para ser humilhado, mas se prepara também para quando Deus chamar o teu nome e Ele te exaltar nessa terra. Se prepara porque Deus vai fazer surpresa para você sim. Deus olhou para aquela mulher e diz, ó mulher, grande é a tua fé. E por causa dessa posição que tu tomaste diante de mim, vai agora, corre para a tua casa, porque a tua filha já está curada. Hoje nós temos a oportunidade de aprendermos a chegar aos pés de Jesus. Analise o Evangelho e você vai perceber que todas as pessoas que foram atendidas por Jesus, todas elas tiveram um comportamento de humilhação antes de ser atendida. Pode analisar, todas elas teve que rogar, clamar, insistir, pedir muito, gritar alto. Deus espera isso de nós. Se você entrou aqui desanimado, porque você ainda não viu o operar de Deus, Deus está mandando te dizer isso. Se humilhe mais. Ore mais. Não desista. Busca. É isso mesmo que Jesus está querendo de nós. Busca. Insiste. Se humilha diante dele. E você vai ver com certeza a glória do Senhor se manifestar na sua vida. Quantos entenderam a palavra? Então fique de pé agora. Quantos entenderam a mensagem? Diga amém. Coloque a mão assim no seu coração. Coloque a mão no seu coração. Feche seus olhos agora. Se você entendeu a mensagem, você vai abrir a sua boca e vai orar.
Na antiguidade tinha pessoas que se humilhavam diante do Senhor com palavras, com gestos e com atitudes. Tinha pessoas que rasgavam as vestes. Tinha pessoas que se humilhavam com palavras. De alguma forma você tem hoje a oportunidade de chamar a atenção de Jesus. A única coisa que você pode fazer que não vai chamar a atenção de Jesus é você ficar indiferente num culto como este. Mas se você já começou a entender o clima, oh glória, se você já começou a entender o fio da mensagem, eu quero te convidar agora a fechar os teus olhos e começar a proferir palavras sinceras do teu coração. Comece a abrir agora o teu coração e comece a falar com Deus. O que você veio fazer aqui nessa noite? Comece a falar com Ele, comece a se humilhar diante dEle. E essas lágrimas que está caindo dos teus lábios, do teu rosto nessa noite, eu quero te garantir que ela não vai cair no chão. Ela não vai cair no chão, porque o Senhor vai enviar um anjo com uma vasilha na sua mão e vai recolher e levar lá para o céu. Vai anotar o dia, vai anotar a hora, vai interpretar a tua lágrima. E eu quero profetizar agora, porque eu estou sentindo a glória de Deus aqui. Eu quero profetizar na sua vida que uma bênção especial vai chegar na tua casa por causa da tua atitude. Então agora abre a tua boca, agora vai. Comece a abrir a tua boca e dê o teu melhor, vai. Abre a tua boca, talvez você não glorifique a Deus, mas quebre o protocolo hoje. Abre a tua boca, exalte a Deus, comece a adorá-lo agora e receba hoje o milagre de Deus na tua vida. Eu sinto um mover espiritual aqui nesse lugar. Eu sinto um mover de Deus. Deus vela pela sua palavra para cumprir. Todos aqueles que se humilharem na sua presença receberão exaltação. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Não segura essa ansiedade não, lança hoje nos braços de Jesus.